Agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde Itapetininga. Começa agora o programa Telescópio desta quinta-feira, dia 26 de setembro. Você vê imagens da rua Pedro Marques aqui em Itapetininga e a temperatura agora é de 21 graus e há a possibilidade de chuva para agora à tarde. No Telescópio de hoje recebemos o pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul, o Padre Saraiva Júnior. Ele é missionário do Sagrado Coração e vai nos contar um pouco sobre o trabalho diante da igreja e também esta igreja que está em festa. Festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida do Sul, uma festa tradicional aqui da cidade que promete ser imperdível. Você sabe que o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Para mandar a sua pergunta ou colocação, basta nos ligar pelo telefone que é o 15 3527 8199 ou deixar a sua mensagem no Facebook da TV Itapê. Eu sou o Guto Nunes, fique com a gente, o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio começando hoje, nesta quinta-feira. Então você que está acompanhando aqui com a gente, já deu sua passadinha aí deu uma passadinha municipal aí, deu uma passadinha, comeu seu pastel, comprou sua verdura e agora está acompanhando o Telescópio aqui com a gente, né? Fazendo parte mesmo desse programa que conta aquilo que está acontecendo em Itapetininga. Hoje aqui recebendo o Padre Saraiva do Santuário aqui de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Ele é o reitor aqui do Santuário. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Padre, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Guto. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, aqui na TVI, e dessa vez de uma maneira muito especial, que é partilhar sobre a festa que se aproxima do nosso santuário, como você bem falou, uma festa tão conhecida e tão tradicional aqui na cidade. É um local de muita devoção, né, Padre? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso aqui da Igreja de Nossa Senhora Aparecida aqui na nossa cidade, mas antes eu gostaria de saber do senhor, né? O senhor é da onde? O senhor tem um sotaque um pouquinho diferente daqui de Itapetininga e tudo mais, mas de onde surgiu esse chamado mesmo, essa vontade mesmo de fazer parte dessa ordem, assim, de desbravar aí o Brasil, levando a fé para as pessoas? Ok. Ô Guto, na verdade eu não sou daqui do estado de São Paulo, muito menos da cidade de Itapetininga. Não, eu sou do estado do Piauí, uma cidade chamada Floriano, né? Então, foi lá que eu comecei então a dar esses primeiros passos, né, nessa vida consagrada. Claro, buscando ainda, os primeiros passos sempre são bem indefinidos ainda, né, cheio de interrogações. São descobertas, de certa forma, que levam a mais perguntas muitas vezes. Isso, né? Então foi lá que comecei, então, caminhando como qualquer um jovem caminha, né? Missa, caminhando nas pastorais, coroinha, enfim. E surgiu, né, um certo tempo esse desejo de, por que não, fazer essa experiência um pouco mais profunda. Eu tive um pároco que era diocesano, e ele sempre me perguntava por que não fazer essa experiência no seminário diocesano. Nunca me despertou esse desejo. O meu desejo foi despertado quando chegou um MSC, um missionário do Sagrado Coração, não brasileiro, mas austríaco, Padre Ludovico Laber, né? E aquilo me impressionava, sabe, Guto? Uma pessoa da Áustria, um país extremamente frio, de repente chega no estado do Piauí, terrivelmente quente, né? Então isso, um sol para cada um no Piauí. Então isso me despertou, meu Deus do céu, eu acho que é por aqui. Esse ir além fronteiras, anunciando a palavra, a boa nova, eu acho que eu tenho que fazer a experiência nessa congregação, e foi isso que aconteceu. Eu entrei no seminário em São Luís, Maranhão, 18 anos de idade. Olha só, foi justo no mesmo ano, onde dava para começar já, de certa forma, né? Foi um chamado bem precoce, assim, digamos. Isso, justamente. Né? Eu não estudei seminário menor, não. Até porque naquele tempo não tinha, né? Tinha já a partir da filosofia, que era São Luís, Maranhão, a nossa primeira etapa de filosofia. E lá entrei com 18 anos de idade, fiz o meu processo na filosofia, 4 anos de filosofia. Depois eu fui para Pirassununga. É uma etapa específica de toda e qualquer congregação religiosa, que chama-se noviciado. No noviciado a gente estuda vida do fundador, carisma, espiritualidade, vida da igreja, votos religiosos, enfim, em Pirassununga. Depois fui para Itajubá, essa casa foi transferida para Itajubá, lá morei por 2 anos.
Depois eu terminei os meus estudos em São Paulo, 4 anos na teologia, na PUC, em São Paulo. E aí, claro, encaminhando para as etapas finais da formação sacerdotal, que é ordenação diaconal, depois ordenação presbiteral. Fui enviado para trabalhar na formação, né, caminhando com os jovens no seminário. Fiquei 6 anos, né, seminário formador. De onde? De Pirassununga mesmo? De Pirassununga, era o propedêutico. Aí sim, seminário menor, né, poderíamos dizer assim. E justamente de lá eu fui nomeado para cá, para Itapetininga, para trabalhar aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul, e que vim com muita alegria, muito aberto para fazer essa experiência. É muito interessante falar isso, né? Porque muitas vezes o Santuário Nossa Senhora Aparecida aqui, de certa forma, ele tem uma característica diferente das outras paróquias aqui, né? Nós vemos muitas vezes que os padres, eles são padres que vêm, depois eles não vão para outra paróquia aqui perto, né? Eles acabam indo para paróquias distantes e tudo mais, outros estados, outros países, muitas vezes. E isso tem a ver com a questão de ser uma igreja que é, de certa forma, dirigida, né, por padres religiosos, né? E isso tem essa diferença dentro da igreja, né? Da sua congregação, assim, dos missionários do Sagrado Coração, padre. O que chamou a atenção do senhor, já que esse primeiro chamado já veio mesmo com a ordem e tudo mais? Qual que é o grande carisma dela? O que ela tem de diferente das outras ordens? É aquilo, Guto, que leva de fato no nosso lema, missionários do Sagrado Coração. Nós somos padres missionários. Então essa é a nossa grande marca, né, de levar esse carisma missionário, né, em toda parte. Eu acho que você falou muito bem, você frisou muito bem. Nós não ficamos estagnados em nenhum lugar eternamente, né? Por isso que o santuário tem essa característica de um padre vem, passa um período e esse depois é enviado para outras missões. Né? Então o nosso santuário de fato tem essa marca. Por quê? Porque somos missionários. Né? A gente passa 5, 6 anos e depois é transferido para uma outra região, tanto no Sudeste quanto no Nordeste, ou para bem longe. Por exemplo, hoje nós temos padres que assumiram missões dificílimas. Nós temos uma missão assumida recentemente em Moçambique, na África. Temos lá 2 religiosos, 2 padres missionários do Sagrado Coração, aqui da nossa província de São Paulo. Depois temos uma missão também não fácil lá no Amazonas, São Gabriel da Cachoeira. Então são lugares como esses que devemos estar dispostos a irmos para desempenharmos esses nossos trabalhos. Então, o que é negociável na nossa congregação é esse dado missionário. Nosso fundador já dizia, Guto, uma frase que é bastante interessante. Onde ninguém quiser ir, lá deve estar um missionário do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, o dado missionário é inegociável. E é uma das dimensões, né? Principalmente a Igreja do Brasil, né? Acho que a partir do documento de Aparecida, principalmente ela trabalha muito, né, as dimensões da fé, e uma delas seria a dimensão missionária, e eu vejo que dentro das paróquias aqui, de padres diocesanos, de paróquias, de certa forma, que são dessa questão mais normal, vamos dizer assim, né, padre? Colocando aqui uma palavra, mas assim, normalidade que a gente vê, eles sempre, de certa forma, têm que criar mais ou menos maneiras de trabalhar a missionariedade, criar trabalhos sociais, muitas vezes, né? E vocês não, vocês nascem mesmo dentro desse empurrar mesmo da igreja, olhando bem para esse foco missionário mesmo, né? Isso já está, de fato, no sangue, ou já deveria estar, né, na verdade. Então isso já faz parte do nosso carisma, né? A nossa congregação, Guto, só para você ter uma ideia, ela é uma congregação de origem francesa. Né? 1854 é a data de fundação da nossa congregação. Começou de maneira tão pequena, né, tão insignificante, mas mesmo Qual que era assim... a realidade do padre naquela época? Até para deixar o pessoal, assim, dentro da França, existia uma necessidade de missão lá dentro? Como que foi? Sim, primeiro que o nosso fundador, ele não era nem religioso, era um padre diocesano. E ele percebeu que os males do seu tempo, claro, isso tinha como curar. Os males do seu tempo, a indiferença religiosa, enfim, os males do seu tempo, a cura era o coração de Jesus. Claro, e esse coração de Jesus em toda parte. Esse é o nosso lema, na verdade, né? Por isso, missionários do Sagrado Coração de Jesus. E começou de uma maneira tão pequena, tão insignificativa até, mas o grande sonho do nosso padre fundador, padre Júlio Chevalier, foi justamente esse, de não ficarmos estagnados em um lugar. Mesmo pequeno, começando, essa visão de além fronteiras foi bem forte. E é por isso, Guto, por exemplo, que hoje nós estamos
em todos os continentes, né, a nossa congregação está. Inclusive, nessa semana, a província de São Paulo e todas as províncias do mundo estão reunidas lá na Coreia do Sul, uma conferência geral, né, para ver como que estamos caminhando, vislumbrando novos horizontes, enfim. Então, esse é o nosso horizonte de uma congregação religiosa que somos. Muito bem, muito legal. Acredito que você que está acompanhando com a gente aqui, hoje o programa está sendo gravado, né? Então, nós gravamos na quarta-feira à tarde para passar aqui para você, nesta quinta-feira, o programa, mas você pode mandar o seu recado aqui para a gente. Manda o seu comentário, nós não conseguiremos ler ao vivo, mas vai estar ali o comentário, nós vamos poder interagir com você, ver a sua opinião aqui, o seu comentário a respeito dessa história tão bonita aqui. E essa história foi chegando então em Itapetininga, né? O senhor fez o seu trabalho lá junto perdão, a Pirassununga e tudo mais, e foi assumir então esse santuário aqui de Aparecida, ser o reitor desse santuário, ser o pároco aqui. Padre, primeira coisa assim, gostaria de perguntar para o senhor, antes de entrar na parte espiritual, assim, primeiro o desafio, né? Quando o senhor ficou sabendo de tudo isso e tudo mais, o senhor já conhecia a realidade aqui, já tinha vindo para Itapetininga, como que é? Ô Guto, eu trabalhei aqui em 2012, juntamente com o padre Abimael, mas eu ainda não era padre, eu era diácono. Claro que, como diácono, eu tinha algumas funções específicas, então os detalhes a gente não tem acesso, né? Mas eu já passei por aqui como diácono, né? Alguma realidade a gente já conhecia. Assim, primeiramente eu nunca alimentei esse desejo de conduzir grandes estruturas, né? Nunca foi do meu perfil. Obviamente que a gente nunca deseja essas coisas, mas a gente tem que estar aberto para esses trabalhos, né? E quando o provincial me chamou para uma conversa, a gente já fica até assim, quando o provincial chama a gente no final do ano para uma conversa, a gente já alguma sabe coisa vai mudar. Alguma coisa está estranha, né? E ele me chamou para uma conversa, depois de passar 6 anos na formação, nada mais justo e nada mais acertado de, olha, tem aí uma nova proposta. E foi onde ele me apresentou a possibilidade de trabalhar aqui, em Itapetininga, no santuário. No primeiro momento, isso me espantou. Claro que vem os questionamentos, vem o porquê disso. A gente cria, de certa forma, uma certa raiz depois de 6 anos, né? Claro que vem a noite sem dormir, mas é natural. Eu acho que nós, Guto, de certa forma, nós missionários Sagrado Coração, nós já vamos para um determinado local sabendo de que logo, logo, ou qualquer momento, a gente pode ser convidado a exercer um outro trabalho, uma outra função em um determinado lugar. Então, de certa forma, nós já somos treinados para isso, né? Até porque, repito, missionários Sagrado Coração de Jesus. Mas o primeiro momento, claro, veio as dúvidas, as incertezas, o medo do novo, né, da dimensão. É claro que quando você chega, eu cheguei em dezembro, 12, 13 de dezembro do ano passado, nem completou um ano ainda. Mas eu vim muito aberto, eu vim com um desejo muito grande de caminhar, né, com o povo, de fazer o melhor possível. Eu sempre tenho isso comigo, sabe? O impossível não dá para fazer. 100% talvez eu não tenha condições, né? Mas o melhor possível não hesitarei. Eu acho que é isso que nós estamos buscando no nosso santuário, né? Hoje tem uma nova cara, tem um novo jeito. Estamos fazendo da melhor maneira possível. E é muito interessante até de falar, né? Porque acredito que não simplesmente por ser administrado por padres missionários, mas assim, existe uma devoção especial à Nossa Senhora Aparecida no Brasil, mas aqui na nossa cidade também, né? Nós vemos que as missas de fim de semana é a paróquia que mais tem missa, né? Tem as 4 missas e tudo mais. Todas as missas sempre repletas, tem o pessoal cativo mesmo. Existe mesmo romarias e tudo mais. Ou seja, existe uma dinâmica ali do santuário que é própria. Assim. Isso, de certa forma, isso ajuda, padre, a vocês? Ou é mais um desafio ainda para se viver? Claro, e como ajuda? E eu acho que a dimensão de ser santuário tem que ser assim, né? Santuário não é somente uma paróquia. Além do santuário, nós temos 2 comunidades, né? Mas além de ser paróquia, é um santuário. E por ser santuário, Guto, ela tem uma dimensão mais ampla, né? A amplitude é maior. Então, ela ultrapassa as fronteiras das outras paróquias por ser santuário. Então, é uma dimensão de cidade, na verdade, né? Então, nada mais justo, momentos assim, de Santa Missa, momentos de espiritualidade,
por ser um santuário e para que o povo também participe. Imagine, no final de semana, é um final de semana bastante cheio, bastante carregado, né? E todas as missas lotadas, e nós fazemos isso da melhor maneira possível, né, com muito zelo, com muito apreço, né, para que o povo de fato se sinta bem. Nós fizemos ali algumas adaptações que eu acho que eram importantes, né? O único dia que não tem missa é na segunda-feira, né, até para a gente também recompor as energias, enfim, mas a partir de terça-feira, tanto no santuário quanto nas duas comunidades, São Joaquim e Santana e Nossa Senhora do Sagrado Coração, missas sempre. E uma adaptação que nós fizemos foi na sexta-feira, né, exceto a primeira sexta-feira do mês, nós estamos rezando pelas almas, né? Uma celebração bonita, entrando em contato, né, essa mesma espiritualidade com o nosso Santuário das Almas lá em São Paulo, né? A igreja reza pelas almas na segunda-feira, é o dia, né? Que a igreja reza pelas almas. Mas nós sentimos essa necessidade também de voltar o nosso olhar para aqueles que já partiram, né? A gente não pode ter essa dimensão de morreu, já acabou. Não, é importante trazer essa presença, recordar os momentos importantes. Então nós fizemos essa adaptação e como está sendo bem recebida pelo povo, na verdade, né? E o final de semana é bastante carregado, o pessoal participa muito bem, graças a Deus. Repito, fazemos o melhor possível. Muito legal, muito bom. E você que está acompanhando com a gente, agora nós temos aqui um recado do restaurante Vila Rosa para você. Então dá uma passadinha lá no pessoal do Cássio e toda a equipe para fazer o seu almoço de uma forma deliciosa. Muito bem, você que está acompanhando aqui com a gente o Telescópio, hoje nós estamos recebendo o Padre Saraiva Júnior, ele que é o reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul, aqui de Itapetininga. Você que é da região, tenho certeza que já conhece, fica ali próximo à rodoviária, ali, né? É um local mesmo muito tradicional aqui já da nossa cidade. E Padre, falando um pouquinho agora aqui da festa, né, de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Nós temos aqui mesmo uma festa que é bastante agitada, né, Padre? Se você puder falar um pouquinho da festa aqui pra gente, como que é? Muito bem. Você sabe que essa festa ela começou de uma maneira, assim, eu vou repetir aquilo que eu falei quando falava da congregação, bastante insignificativa, né? Começou tão pequena, eu lembro que foi o Padre Alex, inclusive, que nem tinha essa festa. E hoje essa festa ela tem uma dimensão grandiosa, né? Porque aqui, de certa forma, o tradicional aqui era no começo do ano, né? De certa forma, né? Tinha aquela questão do dia 1º, né? Tinha uma procissão que se tinha, mas a festa mesmo não tinha antes, né? Isso, não. Essa festa do dia 12 ela não tinha. Não ocorria, né? Não. Daí foi o Padre Alex. Né? Com o Padre Alex, isso foi... começou com ele, na verdade, o pontapé inicial. E 1, 2 ou 3 barracas, né? Bastante pequena a festa. Hoje, a nossa festa do santuário tem uma dimensão muito grande, muito trabalho. Guto, nós já estamos nos reunindo desde o início do ano, na verdade, né? A nossa comissão de festa. Estamos buscando fazer da melhor maneira possível. Né? É isso que hoje a realização, inclusive o pessoal já está armando já as tendas, inclusive, para deixar tudo pronto para esse dia. E assim, Guto, a nossa novena, ela começa no dia 3, na quinta-feira. Né? Na quinta-feira, mas na verdade tudo nós vamos dar o pontapé inicial no dia 30 de setembro, que é uma segunda-feira, e a ideia é justamente de celebrarmos, uma missa com a bênção do Santíssimo, é uma missa de envio. Tá? Enviando então todos os que trabalharão, todos os grupos, todas as equipes, aqueles e aquelas que trabalharão na festa. E eu acho tão bom e eu acho tão interessante isso, sabe? Porque para a gente não começar, sabe, no supetão, de qualquer jeito, eu acho que é momento da poeira baixar, é momento de baixarmos o escudo, as armas, entende? Começarmos, porque esse é o nosso foco. Eu tenho dito sempre nas reuniões que o foco maior não é nem o momento festivo lá fora, com as barracas, aquele momento cultural. Não. O nosso foco do santuário é na igreja.
é a novena, são as celebrações. Uma devoção mesmo. São as orações, é a devoção à Nossa Senhora. Esse é o nosso foco e esse é o nosso objetivo. Então, tudo vai iniciar no dia 30 de setembro, com uma celebração, com bênção do Santíssimo, enviando então todos e todas para essa nossa festa. No dia 2 de outubro, ainda antes da novena, é uma quarta-feira, e de costume nós temos no santuário a nossa novena perpétua, a Nossa Senhora, tão tradicional aqui em Itapetininga. E nesse dia nós vamos fazer a troca do manto de Nossa Senhora. É um momento especial. Sempre trocava o manto, mas de uma maneira muito restrita, não era uma celebração interna. Nesse ano não, nós vamos fazer aberta justamente dentro da novena perpétua. E vai ser um momento bastante interessante. Não vou revelar aqui, mas vai ser um momento bastante bonito, bem emocionante mesmo, a troca do manto de Nossa Senhora, também com essa intenção de começarmos bem, né, a nossa festa em louvor e honra à nossa padroeira. E no dia 3 ao dia 11, as celebrações, sempre à noite, com padres convidados, momento de rezarmos juntos, de celebrarmos juntos, claro, o momento religioso, depois o momento festivo lá fora. As missas sempre às 7h30, padre? Sempre. Depende do final de semana, por exemplo, sábado... Sábado e domingo muda um pouquinho, mas isso, durante a semana... 19, durante a semana às 19h30. Sábado e domingo às 19 horas, né, seguindo a programação lá já no nosso santuário. Portanto, 3 a 11, a nossa novena tradicional, padres convidados, depois celebraremos lá fora, né, com o povo. E no dia da festa, no dia 12, a nossa programação, Guto, ela é sempre muito recheada, não é? Começa a partir das 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, com o bolo de Nossa Senhora, com a primeira celebração eucarística. Imagine, 6, 8, 10, 14, 16 e 18h30. Né? Esses são os horários das nossas missas. É para todo mundo. Como também, de certa forma, no Brasil, padroeira do Brasil, é um dia de feriado e tudo mais, né? É para convidar, de certa forma, até todos os cristãos mesmo, todo o pessoal de Itapetininga, da região mesmo, para ir nessas missas, tem missa o dia inteiro, né? É claro, toda paróquia vai ter a sua celebração, enfim. Mas aquilo que eu te falava ainda há pouco, como é santuário, ele ultrapassa um pouco, né, essas fronteiras, não é? Claro, todo mundo é convidado, independente celebrando ou não em suas paróquias, mas o santuário está de portas abertas para acolher a todos. E a nossa celebração, ela encerra com aquele momento tão importante, tão esperado por todos, que é a coroação de Nossa Senhora. Sempre algo muito bonito, né? Artístico e tudo mais. Né? E o grupo que prepara tão bem, não é? Já está todo mundo já bem concentrado, né? Esperando justamente, e todo mundo espera esse momento aí tão rico e tão importante. Portanto, Guto, esse é o nosso horizonte da nossa festa, de começarmos bem, ofertando a Deus todos os grupos, todas as pastorais. Eu acho que aqui vale a pena a gente recordar. O padre, Guto, não faz nada sozinho, né, de maneira alguma. Tem que estar o povo junto, né? E como o povo do santuário é um povo de um coração grandioso, sabe? É uma gratidão, é um empenho, é uma dedicação. Nesse tempo agora de preparação, a gente percebe isso. São vidas doadas ali. É um povo de uma fidelidade, de um amor, de uma dedicação. Imagine, se esse povo não estivesse, como que faríamos essa festa? Então, aqui vai a minha gratidão em nome da congregação, dos religiosos missionários Sagrado Coração, pelo empenho, pela gratidão de cada um, cada uma, nessa festa desse ano. Muito interessante, padre. E falando um pouquinho também, padre, você falou muito aqui da parte devocional e tudo mais, e o povo todo está convidado a estar lá, a experimentar, a viver sua fé lá. Mas também a parte da culinária ali, ela chama muita atenção, né, padre? O pessoal, não sei, o senhor chegou em dezembro do ano passado, o senhor não passou pela festa ainda, de certa forma, nesses últimos tempos, né? Mas na época de diácono, o senhor chegou a passar alguma vez pela festa? Também não passei. Também ainda não passei por nenhuma festa. Já contaram para o senhor das iguarias lá? Já falaram. Eu sei que vai ter pastel, enfim... panqueca, muitas coisas. Vai ser a minha primeira experiência, então eu vou ver, mas eu já sei que é imperdível. É imperdível. Né? Quem gosta de comer vai ser muito bom. Muito bom também. E assim, eu digo aqui para você que está acompanhando com a gente aqui, né, que é um clima também muito familiar lá e tudo mais, é para você ir com toda a sua família, experienciar,
participar lá da missa, depois ficar mesmo para comer. Muitas vezes tem alguns dias que tem música ao vivo, vai ter algum dia, padre, dessa vez? Todos os dias. Todos os dias com música ao vivo lá pro pessoal, para você poder ali ter um momento de lazer também com a sua família, junto da praça ali e tudo mais, tudo muito, muito bem iluminado ali, muito bem feito. Então, assim fica aqui o convite para você, então, participar desta festa de Nossa Senhora Aparecida aqui com o Padre Saraiva. Os padres que vão celebrar, vem bastante padre da ordem também, da congregação, né? Sim, boa parte sim. Geralmente a gente faz isso, viu, Guto? Aqueles que passaram por aqui, nós sempre chamamos. Claro, o provincial também é um dos convidados, o bispo Dom Gorgônio, que é o bispo da nossa diocese, também, claro, ele que vai fechar, ele que vai coroar, então, a festa com essa última celebração, né, às 18h30. Mas alguns padres convidados, alguns colegas, é quase impossível, né, a gente celebrar sozinho, né? Eu acho que é importante também os colegas somarem juntos e também participarem conosco. Você falava um pouco da grandeza da nossa festa, e de fato. E o convite, eu acho que é importante dizer assim para o povo, viu, Guto? A segurança, claro, isso vai haver. Né? Nós estamos preparando tudo, então, você chegando na festa de Nossa Senhora Aparecida do Sul, você vai perceber que tem toda uma segurança. Nós, então, estamos preparando para que você se sinta bem e fique à vontade, na verdade, né? Muito interessante, muito importante. E nós vamos continuar esse papo aqui com o Padre Saraiva aqui. Nós temos mais um bloco aqui para falar a respeito de alguns outros assuntos aqui, né? Nós trouxemos a respeito da festa, a respeito da vocação, da ordem e tudo mais. Mas você que está acompanhando com a gente ouviu falar muito aí dessas obras no horto e tudo mais. O Padre vai conversar um pouquinho com a gente. Nós temos algumas fotos aqui para mostrar esses projetos aqui para vocês e o desenvolver também da paróquia, né? Quais são os próximos projetos que vão acontecer lá na paróquia e Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul aqui de Itapetininga. Então você é convidado a ficar aqui com a gente. É menos de um minuto, nós voltamos já. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Olá, povo de Deus. É com alegria que eu estou aqui convidando você para nós estarmos sempre juntos, às segunda-feira, às 21h30, no programa O Amor Restaura, aqui na TVI. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho. Volta aqui para você de Itapetininga nesta quinta-feira, ou seja, hoje nós estamos com um programa gravado aqui com o Padre Saraiva Júnior, ele que é reitor e pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. E eu queria trazer para você antes um pouquinho aqui uma notícia aqui de Itapetininga, então algo cultural aqui da nossa cidade, que é que o Centro Cultural, nós trouxemos o nosso secretário de Cultura, o Beto Hungria, para falar a respeito disso, mas eu reforço aqui para você, o Centro Cultural promove uma semana de visita guiada aqui no nosso Centro Cultural, então. Então, a partir dessa semana aqui, ele vai ter visitas guiadas à exposição do acervo Júlio Prestes e da memória da Revolução de 32. Então, das 9 às 5 da tarde, a programação faz parte da 13ª Primavera dos Museus, evento de conscientização e resgate às memórias históricas dos museus, promovido pela Prefeitura de Itapetininga por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, do Sistema Brasileiro de Museus e também do Instituto Brasileiro de Museus. As visitas guiadas serão das 10 da manhã às 3 da tarde e tem como objetivo fomentar o ensino da história e relevância política e social de Júlio Prestes, além de resgatar a memória dos combatentes de 32 aos alunos do ensino médio e fundamental. As visitas abertas ao público ocorrem de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Traçando um percurso histórico por meio dos documentos, obras e projetos, a exposição visa resgatar ao visitante a memória e a influência política do itapetiningano Júlio Prestes, que registrou grandes feitos como presidente do Estado de São Paulo, a posição equivalente ao governador, e utilizando também de materiais gráficos como fotografias ampliadas, mapas, objetos e utensílios históricos,
o Memorial da Revolução de 32, exposto aos visitantes, promove a memória dos combatentes paulistas. Ou seja, a história de Itapetininga, a história de São Paulo, está lá disponível. O Centro Cultural fica ali no Largo dos Amores, é um prédio muito bonito ali. Você certamente sabe, mas dá uma passadinha lá, experimenta mesmo, faz parte dessa primavera dos museus aí, para que a gente possa um pouquinho mais engrandecer um pouquinho a nossa história aqui. Hoje com o Padre Saraiva Júnior. Padre, falando um pouquinho agora a respeito aqui de um assunto que, de certa forma, chamou muita atenção em Itapetininga, né? Que foi a questão da reforma do horto religioso aqui da nossa cidade. Ao ver do Senhor, para começar assim, de onde surgiu essa ideia, Padre? Como que tudo isso foi se desenrolando e tudo mais? E qual a situação hoje? Ô Guto, infelizmente, tem coisas que a gente não entende. Quando não se resolve um problema, a gente escuta várias reclamações. E quando busca resolver um problema, a gente escuta várias reclamações. E aí fica tão difícil, né, para a gente buscar algumas soluções. E foi justamente isso, né? Independente das falas, foi justamente isso que a congregação buscou resolver. Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte: o horto religioso ele não tem nada a ver com o santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Apesar de toda uma ligação afetiva, tranquilo. Mas a administração ele não faz parte do santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. A administração do horto é em São Paulo. É diretamente com a nossa casa provincial lá em São Paulo. É lá onde está o provincial, é lá onde se reúne o conselho, é lá onde o ecônomo se encontra. Então, é a casa provincial que administra o horto religioso, né? E aí não está nas atribuições do pároco e reitor do santuário cuidar do horto? Não. Essa não é a nossa função. Né? Apesar de sermos procurados, e claro, o provincial algumas coisas delega para a gente, que também é normal, mas a responsabilidade, a palavra final, ela não é nossa. Não é do padre que esteja aqui no santuário, não. Ela é do provincial e conselho. Então, acho que a primeira coisa para deixar claro. E aí, Guto, é claro que isso é um caminho histórico grandioso, né? Várias vezes a nossa congregação já se fez essa pergunta: o que fazer com o horto religioso? Né? Por quê? Porque a despesa era grandiosa demais, né? E agora chegou uma solução, né? O horto, de fato, Guto, não estava assim servindo, não estava tendo nenhuma serventia eficaz. Não estou dizendo que aquelas pessoas que caminham, que praticam esporte, não é isso, não tem a sua função, claro que não. Mas assim, algo de qualidade, não tinha. Né? Você sabe que ali na praça, o Projeto Raiz estava ali, o SOS continua ali. Então o pessoal que ficava ali na praça, eles invadiram o horto, nós tivemos que fechar os banheiros. Inclusive aconteceu até uma morte lá no banheiro lá. Né? Isso ficou sabido por toda a cidade. Né? A gruta, né, tão falada esses dias, estava servindo para quê? Para duas coisas: prostituição, né, e uso de drogas. Então não tinha outra serventia, apesar de sabermos da grande importância, da ligação afetiva que o horto religioso tem para a cidade. E nós, Guto, né, missionários do Sagrado Coração, isso eu falo em nome da nossa congregação, em nenhum momento nós fizemos isso sem pensar na cidade, no povo, de maneira alguma. Nós só estamos fazendo isso porque nós queremos o bem do povo, e fazer uma coisa para encher os olhos, uma coisa bonita, né, que tem uma eficácia maior. Então acho que esse foi o objetivo. Diante de tantas perguntas, o que vamos fazer com uma área enorme, né, que não tinha absolutamente nada. Guto, só para você ter uma ideia, nós tivemos que fazer uma limpeza lá no horto, né, um trator, enfim, o capim estava alto, né, só esse valor foi R$8.000. Imagine fazer isso todos os meses. Em algo desse tamanho não existe nada barato. Imagine, né, como que a gente ia sustentar mensalmente, fazer todo esse serviço, sem ter nenhum retorno, porque é uma coisa assim que você, não é gasto, mas você aplica o dinheiro, mas você não tem um retorno para repor nada. Então assim, essa foi a pergunta essencial, substancial da nossa congregação. O que vamos fazer? Daí surgiu essa ideia, né, de alugar. Guto, ninguém está vendendo o horto religioso. Não existe isso. Apesar de tantas falas de maneira tão equivocada, né, e até entristece a gente.
Mas ninguém está vendendo o horto, né? É terrível, né? Eu vi até alguns comentários dizendo que é impossível a gente não ver alguns comentários, né, que os padres eram mercenários, né, visavam dinheiro. Isso não tem nada a ver, né? Até porque o dinheiro não é para a gente, o dinheiro é justamente para aplicar diretamente no horto. O que nós queremos é fazer o melhor para a cidade. E chegamos lá, né? Nós nos reunimos, isso não foi nada, uma decisão tomada de cima para baixo, não. Isso foi conversado, o provincial reúne com o conselho. Nós nos reunimos aqui na cidade com o CPP da paróquia, conversamos com aqueles responsáveis, CPP, CAI, com todos da paróquia, né? E eis a solução encontrada. Ninguém está vendendo o horto. É uma parte que está sendo alugada, né, para a loja Avan, né, que todos já estão sabendo aqui na cidade. E o aluguel deste espaço nós vamos reformar o horto, na verdade, revitalizar o horto, né, com tudo aquilo que de fato ele merece, né, com uma gruta nova, com novas capelas, né, com um espaço bonito, amplo, com pista de caminhada, de ciclismo, com uma entrada organizada, com catracas, com funcionários, Guto, com uma segurança, com um cuidador ou uma cuidadora para limpeza, com banheiros novos. É esse o nosso desejo. Para servir a população mesmo. Então são duas coisas que são assim importantes. Primeiro, a loja Avan que está vindo. São mais de 400 empregos para a cidade. Né? E nós, missionários do Sagrado Coração, estamos fazendo isso porque não é para a gente, é para a cidade, é para o povo. São mais de 400 empregos. Será que ninguém tem um olhar assim positivo para isso? Né? Nós temos. E depois o horto, além de ser reformado, também teremos alguns funcionários, mais empregos para a cidade. Então, assim, são duas obras grandiosas, importantes, para a cidade de Itapetininga, para o povo, de fato, desfrutar. Então, assim, esse é o horizonte do horto, né? Nós já até publicamos as fotos, o novo projeto do horto. Isso, eu pedi para o pessoal colocar aqui, está passando aqui na nossa tela, aqui. Isso, existem alguns projetos aqui, né, para isso ser desenvolvido naquele local mesmo, né? Isso. Essa é a capela, é a nova, seria então a nova reformulação da gruta como capela. E vale lembrar que tudo isso vai ser utilizado. Claro, o espaço do horto religioso refeito, o nosso santuário ele vai utilizar com encontros, com missas, com celebrações, enfim. Isso vai... Da forma que estava com a gruta, o santuário não conseguia utilizar. Não tinha conseguia, como utilizar, não né? tinha. Até porque o espaço já estava bem deteriorado, tendo outras funções e não era legal. Né? Mas agora, depois da revitalização, aí sim vai ser um espaço utilizado pelo santuário. E claro, não é um espaço do santuário. Eu acho que isso é importante ser dito aqui. Se as outras paróquias também, porventura, quiserem utilizar, não terá nenhum problema. Claro que a organização e a condução, claro que vai ser o santuário. Né? Mas é para todos. Né? Existe mesmo esse pensar no esporte, no lazer também das pessoas e tudo mais, né, padre? Isso vai continuar. Outra coisa também que é muito importante, Guto, é assim, isso não vai ser cobrado nenhum valor para entrar. Não, isso não existe. O espaço vai continuar sendo gratuito. Claro, vai ter, como eu falei anteriormente, vai ter ali catracas, um segurança na entrada, que é para a organização. Hoje eu acho que tem que ser assim, né? Quando a gente deixa o espaço de maneira aleatória, então entra todo mundo, entra qualquer um, bagunça, enfim. E essa não é a nossa intenção, não. É de fato deixar bem organizado, bem feito. Né? Muito interessante. E padre, o senhor falou que isso seria através do dinheiro do aluguel, né? Aí, assim, as obras, elas já vão começar meio que em conjunto com a obra da empresa? Ou essa obra ela vai esperar primeiro começar a empresa para depois se ter a interação do... Existe já um cronograma, assim? Já tem, inclusive, nós só estamos esperando agora a prefeitura dar o aval para a gente começar. Né? Então isso já está sendo feito. Os primeiros passos já foram dados. Agora é claro que tem toda essa burocracia que é natural, que é normal. Né? A gente também tem que respeitar esses processos, né? Então, mas nós só estamos esperando a prefeitura de fato dar o aval para começarmos. A ideia é obra da Avan iniciando, Horto também iniciando.
Essa é a ideia. Muito interessante, muito bem. Então, fica aqui mesmo essa explicação aqui trazendo, né, de forma profunda para você que está acompanhando com a gente, né? Muitas vezes nós recebemos as notícias de certas formas, de outras formas e tudo mais. Vem pessoas que às vezes têm uma carga emocional, não entendeu direito, falou alguma coisa a respeito disso, mas é bom trazer aqui mesmo, então, esse parecer aqui do pessoal da igreja ali, da Aparecida, que não são, de certa forma, os administradores ali, mas que fazem parte, né? Tem essa junção aqui mesmo para trazer para você a melhor informação. E você de Itapetininga, você que ama aí o horto e tudo mais, que vai ter agora um horto muito bonito aí para você e sua família poder desfrutar. Padre, outros assuntos aqui a respeito do santuário, né, Padre? O senhor não está sozinho lá, né? O senhor tem mais pessoas ali que participam com o senhor, mais 2 missionários e também tem uns diáconos ali. Como que está sendo esse governo lá do santuário? Nós somos uma congregação religiosa e por sermos uma congregação religiosa, nós não moramos sozinhos. Né? Nós moramos sempre em 2 ou 3. Né? Sempre nós vamos encontrar missionário do Sagrado Coração ou não, qualquer outra congregação religiosa, morando em comunidade. Essa também é uma característica nossa. 2 ou 3 a gente mora em comunidade e eu acho isso tão interessante, sabe? Porque é uma oportunidade que a gente tem de sentar no final do dia, conversarmos um pouco, rirmos um pouco. Acho que isso é fundamental. Viver sozinho é tão difícil, tão complicado. Né? Então, lá em casa, por exemplo, nós moramos em 3. Né? Tem o Padre Sérgio, que é um indígena lá de São Gabriel da Cachoeira, já está aqui há 3 anos. Né? Então, Padre Sérgio, tem o Padre Luiz Bertazzi, que já faz parte de Itapetininga. Né? O pessoal até acha muitas vezes que é para diocesano aqui, porque mas não, ele faz parte da ordem, aqui está há muito tempo mesmo ele já tá, fazendo parte aqui com a gente. Né? Imagine, o Padre Luiz Bertazzi, ele tem 89 anos. Né? O Padre Bertazzi agora está no tempo dele, né? Está no descanso, né? Graças a Deus bem cuidado, isso bem é importante conduzido. até porque muitas vezes o pessoal se acostumou, principalmente, Padre, vou até dizer aqui para o senhor, as confissões com o Padre Luiz à tarde, eu via bastante gente indo, porque ele sempre tinha essa disponibilidade, até por, às vezes não tá como o pároco, o reitor e tudo mais, né? Ele sempre estava ali e tudo mais, e o pessoal hoje sente bastante falta, né? Da missa com ele também e tudo mais. Qual que é a situação de saúde dele hoje, Padre? Ele não está mais celebrando, né? Ele não tem mais condições de celebrar, né? Eu acho que pouco tempo atrás ele mesmo já se colocou nessa indisposição. E, de fato, ele já está bem debilitado, então ele precisa dessa atenção, desse cuidado mais direto. Né? Então, ele está no tempo dele, 89 anos. Ô Guto, 89 anos é aquilo que São Paulo diz, né? Combati o bom combate, já fiz o possível, né? Guardei a fé. Agora é hora de descanso. Ele também merece, ele também precisa. Mas assim, ele está lá em casa, né, com cuidadoras, né, cuidando muito bem do Padre Luiz, graças a Deus. Fazem tão bem, com tanto empenho, com tanto zelo, com tanto respeito, carinho. Né? Então hoje ele não exerce diretamente nenhuma função, não. Claro, ele compõe a nossa comunidade, faz parte, mas confissões, missas, isso o Padre Luiz não faz mais, até porque não tem mais condições. Então, o caminho e a condução do santuário é eu e o Padre Sérgio, né, nós 2, a gente faz então esse... De certa forma o pessoal muitas vezes com 50, 60 anos já quer aposentar, ficar tranquilo e tudo mais. Ele trabalhou até 50, 80 e alguma coisa. Sim, com certeza. Né? Estava ali na ativa e tudo mais, então tá tendo esse descanso, mas muito bem, o pessoal fica muito tranquilo aqui de saber, né, que a saúde tá correndo tudo bem e tudo mais. E você que está acompanhando com a gente sabe que a TVI tem aqui uma ajuda aqui, uma parceria com a WFNet, então fica aqui o recado para vocês. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite. WFNet, Itapetininga. Muito bem, telescópio de hoje com o Padre Saraiva Júnior aqui do nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul. E Padre, falando um pouquinho agora aqui de algo que mexeu um pouquinho com o clero aqui da nossa região. Depois ainda teve mais uma outra notícia, mas primeiro foi a escolha, né, do Papa pro Padre Manuel, hoje Dom Manuel, né, ser sagrado bispo e tudo mais, né. Para vocês da congregação e tudo mais, como que foi essa notícia para vocês? De fato, a gente nunca fica sabendo dessa notícia, obviamente que não. É hora que todo mundo fica sabendo junto, né? Isso, claro que quando a gente fica sabendo dessa notícia,
A única tristeza, se poderia usar essa palavra, é porque de fato a gente vai perder um membro, né? Porque ele não vai mais exercer com o nosso grupo esse trabalho. Né? A missão dele lá antepõe daí a pertença à ordem. Sim, né? agora vai para uma diocese, enfim. Mas ao mesmo tempo é uma alegria, né? É um reconhecimento, de certa forma, do Papa Francisco, né, do Vaticano, diante da nossa congregação. Acho que sempre é esse o objetivo, viu, Guto? É muito mais do que, um confrade foi escolhido, meu Deus, agora menos um. Não, é uma alegria porque a nossa congregação também está sendo reconhecida, né? Imagine, a eleição de um bispo é o reconhecimento que, de fato, nós estamos dando a nossa resposta, né? A igreja está vendo, né? A igreja está vendo que estamos fazendo o caminho que é devido. Ele ratifica a caminhada de vocês, né? Vocês estão, de certa forma, em unidade mesmo, que o trabalho de vocês tem sido reconhecido, né? É algo muito importante isso, né? Foi justamente aqui que se deu a minha vinda. Né? Imagine, o Padre Manuel estava aqui, ainda padre, estava aqui no santuário, foi eleito bispo, teve que sair, e quem? E aqui foi onde o nosso provincial me lançou esse convite. Para você ver, né? É por isso que eu falei aqui da nossa tristeza, né? Entre aspas, porque sai, outro já tem que vir, e outro vai ter que cobrir o espaço onde eu estava. Veja que o malabarismo, ele é grande, né? Ele Na é hora, grande. assim, ainda mais um assunto desse que o Papa não espera, não, vê lá com a ordem o dia que pode sair, não é assim, né? Não pode. Foi eleito, vai ter que assumir, já tem que arranjar alguém para colocar imediatamente. Né? Veja que não é fácil. Então, a nossa tristeza, repetindo, é somente isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma alegria, né? Nós celebramos todos juntos esse dia, né, da sagração do Dom Manuel aqui no Na santuário. congregação, no mundo, existem outros bispos? Sim, existem. Vários, inclusive. Vários bispos? Eu não saberia te dizer precisamente o número, né? O número em todo o mundo. Né? Aqui no Brasil, tem Dom Manuel, Dom Ricardo Pedro Paglia, e tem Dom Fernando Panico, e tem Dom Antônio Carlos, né? Que está lá no Rio Grande do Norte. Né? Então, tem esses, né? Na nossa congregação, aqui no Brasil. Só vou repetir. Dom Manuel, Dom Ricardo Pedro Paglia, está lá em São Luís do Maranhão. Dom Fernando Panico, inclusive esse foi que me ordenou bispo, está lá em Crato, no Ceará. E Dom Antônio Carlos, conhecido como Maristelo, está lá em Crato, no Rio Grande do Norte. Olha só, muito interessante. Então vê mesmo uma ordem que tem muitos frutos, né? Que de certa forma tem essa força, de certa forma, do clero do Brasil também, né? Consegue mesmo, de certa forma, desempenhar um papel muito grande. O Brasil é uma terra de missão ainda, né? Bom, padre, o senhor vê assim, dentro da ordem e tudo mais, olhar para isso, o Brasil tem muitos pontos ainda de missão mesmo. Sem dúvidas, Augusto. Imagine, por exemplo, nós temos um trabalho lá no Maranhão, numa cidade chamada Santa Helena. Muito difícil. Né? A gente pensa que não, mas missão tem que ser longe, tem que ser na África, por exemplo. Claro. O Brasil já é o maior país católico do mundo, precisa de missão, precisa Claro, sim, precisa. Né? Tem lugares, setores do Nordeste, por exemplo, que são bastante difíceis. Né? Por exemplo, lá em Santa Helena, no Maranhão, nós temos lá dois padres missionários do Sagrado Coração, em uma região bastante pobre, né? Bastante comprometida. E é uma área de missão. Eu ainda falava, São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, não é em outro país, é no Brasil. Onde veio tá o lá Padre no Sérgio, Amazonas, né? onde o Padre Sérgio veio. O Padre Sérgio era diocesano. E foi depois de perceber essa dimensão missionária da congregação que surgiu nele o desejo de, eu quero entrar nessa congregação. Então, assim, veja que é um carisma que desperta no coração de muitos, né? E graças a Deus, viu? Hoje, eu tenho dito nos encontros que a gente faz, sempre com jovens, justamente isso. Graças a Deus que o nosso carisma ainda consegue despertar no coração de jovens esse mesmo ardor missionário, né? Então, assim, não é preciso ir para longe, claro. Não estou aqui me eximindo de nenhum compromisso, não, de forma alguma. Mas o Brasil tem lugares aí bem necessitados e que precisa bastante. É muito interessante mesmo, padre. E até assim, o senhor como vindo de uma congregação dessa forma, com esse carisma e tudo mais, né? O senhor vê hoje na vida das pessoas mesmo, dos leigos em geral, tal.
Falta um pouco dessa dimensão, um pouco missionária, padre, assim, tem como a gente, de certa forma, sair um pouco, muitas vezes, como o Papa Francisco tem pedido, né? Sair um pouco dos bancos da igreja, de certa forma, se abrir um pouco mais, ir ao encontro das pessoas que estão necessitando, padre? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que a gente é muito regionalista muitas vezes, né? A gente fica muito ali no âmbito da nossa paróquia, do nosso santuário, e quando nós somos convidados por um pouco, Guto, para ver a dor do mundo, nós encontramos bastante dificuldade, né? Ultimamente eu estava em encontro com os nossos ministros da Eucaristia lá da nossa paróquia e eu estava justamente dizendo isso. Olha, essas visitas aos doentes, levando a Santa Eucaristia, ela é de fundamental importância. E às vezes a gente encontra tanta dificuldade, né? Aquele ou aquela que não quer ir, que não deseja. E você percebe como isso é difícil, né? Parece que essa missão, Guto, ela só é do padre, do bispo, das freiras, dos seminaristas, não, ela é de toda a igreja. Ô Guto, só para esclarecer, por exemplo, a nossa congregação ela tem um trabalho imenso, não é somente com paróquias e santuários. Nós trabalhamos, por exemplo, em escolas, nós temos 4 colégios, nós trabalhamos em comunicação, nós temos um confrade que ajuda lá no século XXI, que é o Padre Aí, que inclusive trabalhou aqui no santuário um tempo atrás. Nós temos as missões, claro, temos paróquias, obviamente, temos alguns trabalhos sociais em São Paulo, como moradores de rua, né, no Centro Gaspar Garcia, né, com pessoas abandonadas. Nós temos um trabalho lá em Itajubá, que as irmãs, que a nossa congregação também tem um ramo feminino, né, que é as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, com crianças, né, de uma região lá de Itajubá, da cidade, bastante pobre, bastante precária. Então, essas crianças elas vão para esse centro e passam o dia inteiro. Então, assim, é uma congregação que também se preocupa com os outros. Justamente nisso, nesses setores mais necessitados, uma congregação que sai, né, do seu comodismo para ajudar os outros de fato. Essa é a nossa realidade. E que muitas vezes a gente não tem noção disso, né? Muitos pensam que, estão ali somente na paroquinha, no santuário. Não. Graças a Deus que nós conseguimos dar um salto de qualidade, né, seguindo aquilo que você falou ainda há pouco, né, convite do Papa Francisco, né, de sair um pouco, né, dessas fronteiras, desses limites. Eu acho que isso é importante. Muito interessante, padre. E o Padre Saraiva, você que acompanha aqui a nossa programação, já viu o padre aqui também aparecendo aqui com a gente, gravando aqui com a gente e dando aqui mesmo a homilia diária, né? Tem as missas de quarta-feira também. Padre, para o senhor é importante estar, de certa forma, nas redes sociais, nos meios de comunicação, para levar a fé também através dessa forma? Então, olha, para falar a verdade, eu nunca nem imaginei fazer essas coisas, né? Mas faz muito bem, eu estava num trabalho anterior que não tinha isso. Imagina, no seminário, você está ali acompanhando os seminaristas de uma maneira muito discreta, claro, com toda a fidelidade, com todo o amor, mas não tinha isso. A comunidade que eu ajudava também não tinha toda essa estrutura. E quando eu chego no santuário, eu encontro a PASCOM, né, a Pastoral da Comunicação, com todos aqueles equipamentos. E a primeira coisa, Guto, que me disseram foi: padre, vamos fazer diferente. Eu já fiquei preocupado porque eu já sabia que ia sobrar para mim. E de fato nós sentamos e é necessário. Hoje não tem para onde correr, né, Guto? É muito importante. E como eu tenho escutado, às vezes, o pessoal dizendo: olha, eu assisti a missa pelo Facebook, eu participei assim, eu escutei a sua fala. E isso é agradável, não para preencher o ego, não para alimentar o narcisismo, nada disso. Mas o povo que está acompanhando, e o povo que, por um motivo ou outro, por uma enfermidade, não fui para a igreja, mas ela participou, ela viu, né, de certa forma, ela escutou o recado, a mensagem que você quis passar. Então, lá no nosso santuário, nós tivemos remodelamos novamente, né, a PASCOM. Nós temos lá algo bastante interessante, que é o Evangelizando toda quinta-feira, que é a partilha do Evangelho do dia. Nós temos o Rezando com Maria todo sábado às 18 horas, que é o momento de rezarmos o Ângelus, né? Lá no nosso santuário mesmo, aos pés de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Nós temos um momento das crianças, né?
segundo e quarto domingo, nós fazemos um teatro. Na hora da homilia, na missa das 10 horas da manhã do domingo, né, a catequese e as crianças da catequese, eles fazem um teatro. E nós fazemos o corte daquele teatro e lançamos no Facebook uma programação infantil chamada Mãezinha do Céu, né, para as crianças também acompanharem. E aqui na TVI surgiu essa ideia de partilharmos o Evangelho diariamente. Né, e é por isso que o povo está aí acompanhando uma partilha muito simples, muito singela, mas que eu acho que está surtindo efeito. Né? Eu acho que o povo vai acompanhando direitinho. E é claro, a gente faz com muito carinho, com muita devoção, não tem nenhum problema não. E tem o terço no dia 12 também, né? Que é uma prática do santuário, né? Justamente. Também essa ideia surgiu aqui com a TVI, né? De fazermos aí um tríduo, né? Levando em consideração esse terço, né? Agosto, setembro, né? E outubro, para nos preparando justamente, preparando o nosso coração, a vida, para a festa de Nossa Senhora Aparecida. Não sei se isso vai continuar, mas a gente ainda vai avaliar direitinho. Né? O último terço vai ser agora em outubro, no dia 12. Né? A carreata sai, nós, na igreja, no santuário, a gente vai então rezar o Santo Terço com o povo de Deus. Então são lugares que a gente tem que aproveitar de fato, né? Evangelizar. Eu acho que são espaços importantes. Né? A mídia hoje está tão forte, né? A gente pôde perceber aí na última eleição presidencial, por exemplo, né? Então, que esses meios de comunicação, Facebook, WhatsApp, falaram bem forte. Por que não a gente também vislumbrar por esse horizonte? Ter o conteúdo ali para caso a pessoa ela queira partilhar algo assim, né? Da fé e tudo mais, ela tenha esse conteúdo lá realizado, né? Muito bem. E na quarta-feira é a nossa novena, é a nossa novena perpétua, que a TVI tão bem faz. E aí também nós tivemos aí, voltamos às nossas origens, né? Com aquela condução, né? Da novena, que é tão conhecida e tão famosa, tradicional mesmo, aqui na cidade. Estamos fazendo o melhor possível, Guto, graças a Deus. Muito bem, muito obrigado, padre. De coração mesmo, é muito importante ter o senhor aqui para falar a respeito de todos esses assuntos, né? Para conversar um pouquinho com a gente. E se o senhor quiser e puder fazer agora o convite final, nós estamos chegando lá no finalzinho do programa, né? Mas nós estamos aí às portas da festa, né? A partir do dia 3 aí já está tudo acontecendo lá, mas desde o dia 30 agora já começa, de certa forma, a parte espiritual da festa, né, padre? Claro, a gente deixa aqui então um convite para todos, como eu falei anteriormente, o santuário, ele não é um lugar particular, ele não pertence à congregação dos missionários do Sagrado Coração, né? Claro, nós conduzimos, a responsabilidade é nossa, mas o santuário, ele pertence à cidade, ele é de todos nós. Então, nós deixamos o convite para você participar conosco, né, da nossa festa, começando, como o Guto ainda há pouco falou, no dia 30, com essa missa de envio. Dia 2, um momento tão especial e tão bonito, nós vamos fazer aquela celebração tão emocionante da troca do manto. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar aqui em segredo, né, para você participar conosco. Curiosidade do pessoal. Curiosidade, alimentar a curiosidade. A troca do manto, dia 2, e a partir do dia 3 ao dia 11, venha participar conosco. Cada noite tem um padre convidado, um confrade nosso, um amigo por onde nós passamos. E no dia 12, a grande festa de Nossa Senhora. Guto, e é um dia tão movimentado, tantas pessoas. Nesse ano nós vamos abrir a secretaria para todos participarem. Enfim, você é o nosso convidado especial. Venha participar desse dia de louvor em honra à Mãe de Deus, nossa mãe. Nós te esperamos então no nosso santuário. Muito obrigado, padre. E você que acompanhou com a gente aqui, eu agradeço muito a sua companhia. Você que assistiu com a gente, que assistiu através do Facebook aí, compartilhe, marque as pessoas aí que você conhece, que tem uma devoção aí à Nossa Senhora Aparecida, marca ela aqui para que ela possa assistir esse programa com a gente e receber também esse convite aí de estar na festa em louvor à Nossa Senhora Aparecida do Sul, que começa nesse dia 3, vai até o dia 11 e dia 12, o grande dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Você que acompanhou com a gente, eu agradeço muito. Eu te espero amanhã com o Telescópio ao vivo ao meio-dia. Nós voltamos à nossa programação normal, então tem Telescópio, tem Itapê Cultural, tem tudo mais ainda para você. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.